Olá, pessoinhas! Hoje a gente vai bater um papo com a Jo Lindeza, que é especialista em fotografia newborn. Como eu não sei, não faço, não tenho ideia, eu preferi trazer alguém com propriedade no assunto para conversar com vocês, passar todas as informações necessárias para vocês começarem a carreira. Então agora, sem mais delongas, eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai bater um papo sobre fotografia newborn. Fala, Jo. Primeiramente, obrigada, minha querida, pelo convite. Eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre a fotografia newborn. Então, falando sobre mim, eu sou mãe da Ellen e do Ian. Eu estou há quase 7 anos trabalhando como fotógrafa, mais especificamente há 3 anos com um bebê recém-nascido. O primeiro ensaio que eu fiz foi com o Ian, com o meu filho. Ele tinha aí uns 30 dias, então ele nem era tão recém-nascido assim. Mas eu enrolei ele, coloquei ele numa cestinha, eu tinha um soft lá em casa e eu fiz as fotos dele e eu amei. Eu fiz 50 fotos e postei todas na internet. Mães, né? E eu achei maravilhoso. E aquilo me deu vontade de fazer mais ensaios. Então eu emprestei um bebê de uma amiga. Fui na casa dela e lá eu fiz as fotos do Arthur. O Arthur já devia ter uns 10 dias. Já era menorzinho. Então eu já entendia que tinha que ser bebê recém-nascido. Então eu fotografei o Arthur. E aí já foi mais difícil, foi um ensaio bem difícil. Eu fiquei umas 4 horas lá e fotografei. Sofrendo, mas eu gostei muito. Saí dali, fui pra casa e postei todas as fotos que eu fiz, as outras 50 fotos na internet e adorei. E achei lindo, achei maravilhoso. Então, depois disso, nasceu em mim mais vontade de fotografar mais bebês. Então eu fui emprestando bebezinhos, eu fui fazendo ensaios com filhos das amigas e a gente foi melhorando. Claro que daí eu fui percebendo que a minha foto não era assim tão linda, assim, do jeito que eu achava. Daí você começa a ver as fotos de profissionais maiores e com mais tempo, você tá diferente ali, né? Então eu sabia que eu precisava estudar. Então eu fui estudar, eu fiz workshop, eu fiz congresso, eu fiz alguns cursos. Então a gente foi melhorando. Mas você fazia fotos com bebês só de amigas antes de fazer os workshops? Você, tipo, não cobrava? Sim, não cobrava, na verdade, para aprender. Então eu fui pedindo os bebezinhos e a gente vai fotografando para aprender, né? Pra aprender. Porque, tipo, eu acho meio sacanagem cobrar do cliente um negócio que você ainda não tá sabe. certinho. Só que daí, claro, nesse tempo foram surgindo clientes e a gente vai começa, levando, a gente entra na fotografia. O importante, eu acho, é você ter segurança de que você vai fazer um negócio bom e que não vai machucar o bebê, que vai dar tudo certo, não vai, fazer nada errado. Acho que isso que é o mais importante, né? Isso. Então eu comecei indo na casa do cliente, né? Então a gente leva toda aquela parafernália, então eu ia na casa do cliente. Então também teve uma época em que eu trabalhei como assistente de uma amiga. Então isso foi muito legal pra mim, porque eu consegui aprender na prática como que é. Então foi assim uma época em que foi muito legal, foi quase 1 ano fazendo trabalho como assistente para ela, então foi bem legal, foi onde eu aprendi bastante, de verdade, E daí sim, a gente vai estudando, congresso, eu passava muitas horas na internet, pesquisando, vendo o trabalho de outros fotógrafos. Tem muita coisa de graça na internet também, né? E aí surgiu realmente um amor grandioso pela fotografia newborn, né? Então, muito fofo, né? Hoje a minha vida é fotografar os bebezinhos. Eu acho bacana porque, que nem você falou, o teu amor pela fotografia newborn nasceu com o seu filho. Eu acho que isso acontece muito com as fotógrafas. A gente tá ali fazendo foto de outras coisas e quando a gente tem filho, que a gente vira mãe, muda toda a vida e consequentemente, a gente quer trazer isso pra fotografia. Exatamente. Então tem muitas fotógrafas que viram fotógrafas de newborn depois que tem seus filhos, porque elas conseguem entender melhor. Eu acho que uma fotógrafa de newborn, um fotógrafo de newborn só vai entender mesmo se tiver filho ou se tiver convivência com o bebê, porque daí ele vai entender o por trás do negócio, não só tipo, bebês. Vai saber de verdade o que acontece, o que o bebê precisa, o que ele não precisa. É bem bacana isso. Exatamente.
E agora, Jo, uma pergunta que todo mundo faz e que eu acho que é muito importante as pessoas se fazerem mesmo, é o que precisa? Porque a fotografia newborn não é fotografar uma menina de 15 anos que tá ali bonitinha. É um negócio mais específico e muito mais complicado. Então, o que precisa? Ok, então tem duas questões que eu acho assim muito importante a gente entender sobre a fotografia newborn para quem está começando. Você tem que entender que a fotografia newborn ela é uma especialização da fotografia. Então assim, é como se você fizesse medicina e depois se especializasse na pediatria. Uma outra coisa. Então você já tem que ser fotógrafo, você tem que entender um pouquinho sobre equipamento, velocidade, ISO, abertura, né? Você tem que saber um pouquinho sobre iluminação. Básico, né? Você tem que saber fotometrar, então isso a gente vai agregar na fotografia de bebê. Outra questão bem importante, a mais importante, é a segurança do bebê. E você imagina que a gente vai trabalhar com um bebezinho de 10 dias, que é a joia mais preciosa da vida daquela mãe. Né? Então, imagine a responsabilidade que você tem que ter. Ela tá entregando o seu bebê recém-nascido na sua mão, é muito louco. E ela às vezes nem ela tem prática com esse neném. Ela tem medo ainda, né? Ela tá naquela fase de ter medo de Só que ela parece um leão, né? Se você, né? Então a gente tá ali fotografando, mas ela tá ali ligada, vendo o que a gente tá fazendo. Tá então você imagina a responsabilidade que você tem que ter. E assim, você só vai conseguir isso se você estudar. Claro, você tem que estudar sobre a fotografia newborn, mas estude sobre o bebê. Você tem que entender sobre o comportamento dele, reflexos que eles têm, sobre as fases do sono. Então, se você entender sobre o bebê, o teu ensaio vai ser mais tranquilo e você vai ser um profissional nessa área. E também um ponto muito importante que muita gente pergunta é como acalmar o bebê. Porque se você não tem essa prática toda, dessas partes que não são só fotografar, o bebê vai chorar, ele não vai dormir, ele vai ficar irritado. Então eu sei que tem algumas técnicas pra você deixar o bebê calminho, de boa. Então conta pra gente, por favor. Vamos lá. Então assim, na verdade, clicar é a última coisa. É a última coisa, então assim, a gente posiciona, às vezes a gente já fotografou o bebê que em 1 hora a gente fez o ensaio. E às vezes pode levar 4 horas. Por quê? Porque depende dele, né? A gente, assim, é o bebê quem manda em mim, é o bebê quem manda no ensaio. Não é você que puxa e vai. E a gente precisa respeitar o limite dele. Sim. Então, assim, não dá pra fazer o que ele não permite. Então, tem técnicas, claro, pra acalmar. Tem o chiadinho, lá no ouvido, isso funciona muito bem. A gente vai fazer o ensaio, daí dá pra ver aí melhor. vocês vão ver mais ou menos como que funciona. Segurar o bebê, que é uma coisa que, enquanto ele tava na barriga, ele fica lá apertadinho. Bonitinho, quentinho. Aí depois que ele sai, tem aquele reflexo de Moro, que ele se assusta, então é muito legal você poder segurar. Então essas são algumas técnicas que a gente usa para que o bebê fique mais calmo, mais tranquilinho. E não necessariamente de newborn, são técnicas de maternidade aplicadas na fotografia newborn. Exatamente. Né? Porque o bebê acabou de sair do ventre, ele acabou de sair dali, ele tava quietinho, bonitinho, quentinho, e de repente você tá ali querendo mexer o negócio. Tem que ir com calma, tem que ir com paciência. Tudo com muita calma, muita paciência, muito amor. Isso. Então, é diferente de tudo que a gente faz na fotografia. Por isso que eu não sirvo pra fotografia newborn. Não tem esse negócio, tem que ter esse jeitinho. Você pode tentar, claro, você tem que tentar pra ver se você tem o jeito, mas não adianta também forçar um negócio. Você tem que ter jeito, você tem que gostar de beber, você tem que ter paciência, você tem que ter assim uma aura maravilhosa, entendeu? Eu tentei fazer alguns newborns antes, mas não, entendeu? Já vi que não tem jeito, não é meu ramo. Então tenha também esse equilíbrio de não querer forçar um negócio que não é seu, assim. Então tenha paciência. Pode ser que você tentou agora e não deu certo, mas daqui a uns anos você vai estar preparado para isso. Tem que fazer o que você quer, mas também o que você consegue. E agora, Jo, vamos falar sobre o ensaio em si. A gente já conversou um pouco sobre tudo o que vem antes e agora o que precisa para o ensaio. Dá todas as dicas. Então, assim, a gente gosta de fotografar bebezinho de 5 a 12 dias de vida. Bem pequenininho. Porque nessa fase eles dormem mais, eles são mais molinhos, né? O sono é bem pesado. Então a gente consegue posicionar, a gente consegue fazer poses. E ele tá lá de boas. Que só nesse período dá. Então, de 5 a 12 dias é o ideal. É o ideal. Aqui no estúdio eu disponibilizo pra mamãe o horário da manhã ou o horário da tarde. A gente prefere fotografar de manhã, porque a gente percebeu nos últimos ensaios que os bebês vão melhor de manhã. Eles estão mais calminhos. Eles dormem mais. Mas se a mamãe não pode, aí a gente marca à tarde. Eu sempre passo umas dicas pra mãe antes sobre como que funciona, como que vai ser o ensaio. Então eu já falo que não pode marcar nada no dia. Tipo, tem que deixar o dia livre pro bebê. Porque o que acontece? Às vezes elas marcam vacina, pode acontecer de marcar pediatra. Nossa, sacanagem vacinar o bebê antes de trazer. Porque o período de 7 a 10 dias ali, cheio dessas então coisas, tá bem nessa época.
E aí elas não podem fazer isso porque pode estressar o Sim, bebezinho, imagina. e aí o nosso ensaio acaba ficando comprometido. Sim. Né? Então não marcar nada. E falando sobre essas dicas, então eu mando antes pra ela Toda uma listinha. uma lista, a gente coisas. conversa muito Bom, antes do Prepara, ensaio. calma, né? Tudo é muito explicado pra mamãe antes de começar o ensaio, né? Então eu mando umas dicas sobre como que funciona, o que ela precisa trazer, quem pode vir com ela, porque aqui no estúdio, pra sessão, tem que ser tudo muito calmo, muito tranquilo. Sim, né? Então assim, eu gosto de ter o papai e a mamãe no estúdio, tá? Se esse casal, eles têm filho, um irmãozinho, então pode trazer uma outra pessoa, só que daí na hora a gente faz as fotos com eles, e daí depois é legal que essa pessoa saia pra dar uma volta com o irmãozinho. Tchau, volta depois. Porque daí 4 horas aqui dentro a criança pode Ela não vai gostar. Não vai gostar. E daí isso pode causar um estresse, e a gente precisa de um ambiente bem tranquilo. Tudo que a mamãe sente, o bebê sente. Então tem que estar todo mundo feliz. Se a mãe tá estressada feliz. também, isso influencia, né? Se tá um clima meio estressante. Então falando daí também sobre as fotos com a mãe e com o pai, nessas dicas eu mando sobre as roupinhas, porque a gente vai fazer foto com o papai e com a mamãe, então uma roupinha neutra, porque já o chega foco... o cara com uma camisa da Adidas, assim, né? Aí não vai ficar Não, já tem. Já chega. Daí põe uma roupinha neutra, porque o foco, na verdade, é o bebezinho. É o bebê, é o sentimento, é o que tá rolando ali. Exatamente. Essa dica também é pra todo tipo de fotografia, né? Tipo, use roupas neutras, pelo amor de Deus. A foto vai durar milhares de anos, então... E daí tira relógio, tira corrente, porque isso tudo pode atrapalhar, né, na hora de pegar o neném. Chama atenção, ou faz barulho, ou incomoda, gela. Imagina pegar o bebezinho com um relógio de ferro gelando. Não dá. Pode machucar, então é bem perigoso. E daí falando então sobre o ambiente também, isso que é muito importante. A gente tem que proporcionar para esse bebê algo bem parecido do que ele vivia dentro da barriga da mamãe. Então, assim, a primeira questão, a temperatura, 27, 28 graus. Bem quentinho. Né? Tem que ser bem quentinho. Tem a gente tem que estar suando. Aí vai ficar bom pro neném. Aí fica bom pro neném. Os papais, eles não gostam, eles suam muito. Então eu falo, pode dar uma voltinha lá fora, respira e deixa a gente suando aqui dentro. Mas pro bebê é ótimo. Sim. Se essa temperatura não tiver nessa faixa aí de 27, 28 graus, o neném não vai ficar confortável. Ele vai ficar roxo, tá com de conversa. Ele vai ficar com frio e ele não vai dormir, ele não vai ficar bom pra ele, então a gente não vai conseguir fotografar. E aí pode comprometer. Sim. Então tem que cuidar, a temperatura é bem importante. Higiene. Então isso é algo mega importante, né? Nessa fase o neném, ele é muito, a imunidade é muito baixa. Né? Ele é muito sensível. Né? Então assim, limpeza, né? O estúdio tem que estar limpo, ou a casa do cliente onde você vai fotografar tem que estar tudo muito limpinho. As roupinhas tem que ser lavadas com sabãozinho neutro. Você que é fotógrafo não pode usar perfume, porque isso pode irritar o bebezinho. Essa eu não sabia. Então tudo muito limpinho. Como a gente trabalha assim muito se abaixando, levantando no chão com os props, às vezes a gente pode pôr a mão no chão, então não pode pôr a mão no chão. Médico, né? Tipo, fica assim e pronto. Não pode pôr a mão no chão. Então, se aconteceu, tem que higienizar com álcool em gel, né? Limpar o equipamento, tudo isso são cuidados. Você tá direto, né? Colocando a mãozinha nele, mexendo Com certeza, ele tem imunidade baixa, então é muito perigoso, não pode. Então, a limpeza é algo assim de bom senso, né? Tem que ter cuidado. Só tem que ter um cuidadinho a mais, né? Então, vamos lá. Então, assim, outra questão importante é sobre um assistente. Quando, na verdade, aqui no estúdio tem a Vanessa. Outra Vanessa. Que tá complicado esse negócio de Vanessa. A Vanessa também é fotógrafa, ela trabalha como designer e ela me ajuda aqui como assistente. Quando eu comecei a ir na casa do cliente para fotografar, eu ia sozinha. E dá pra gente fazer o ensaio sozinho. Mas naquela época que eu ajudava a minha amiga lá como assistente, eu vi a importância que essa pessoa faz para esse trabalho. Como que ela vai ajudar a gente? Ela vai dar segurança pro bebê. Né? Então, enquanto, por exemplo, eu tô posicionando a mãozinha, ela vai segurar o bumbumzinho. Ela tá cuidando ali. Assim, é segurança, né? Se eu precisar trocar uma touquinha, um headband ou qualquer coisa, ela tá perto de mim. Às vezes você pode ficar na tua posição e ela vai lá e mexe. A gente não pode deixar o bebê sozinho. Então, impossível, gente, não dá pra pedir pro papai e pra mamãe. Na verdade, isso é uma coisa de mim. Eu não gosto porque... Eles nem... faz nada. A mamãe, ela pode estar com cesárea e é mais complicado, ela pode sentir dor e daí não é legal pra ela.
E o papai, às vezes, ele ainda tem medo. Não tem noção, né? Uma mão desse tamanho, mexendo um bebezinho desse tamanho. Então, aí a gente... Então, assim, eu não sugiro pedir ajuda pro pai e pra mãe, né? Então você faz ali, você consegue. Mas se você tiver condição, tiver uma pessoa pra te ajudar, vai ser muito legal. Só que assim, essa pessoa também precisa ter conhecimento. Então, tudo que a gente faz aqui no estúdio, de curso, de congresso, a Vanessa tá junto. Faz também. Porque, às vezes, a gente trabalha tão em sintonia, Vanessa, vamos fazer a pose e tal. Já sabe. Ela já sabe o que ela vai fazer com o pezinho, com o bracinho, entendeu? Isso não atrapalha, né? Você pega uma pessoa também que não tem noção nenhuma, não vai adiantar de nada. Exatamente. Mas assim, tem que ir fazendo tem que também, fazer, né? Você vai ensinando a pessoa a gente foi aprendendo. Até hoje tem coisa que não que funciona. Ainda bate, Às vezes o bebezinho, a gente planeja uma coisa pro ensaio, mas aí chega na hora, aquele bebê não dá, entendeu? Tem bebê que não gosta que pegue na mão, né? Então aí a gente vai respeitando. Vai pro próximo. Isso. Né? Muito legal, muito legal. E agora uma parte super importante também, que é equipamento. A câmera eu acho que pode ser meio normal, mas vamos falar sobre isso. Mas o newborn tem toda uma gama de trambolho, de tralha, de pano, de touca, de tudo. Então conta pra gente o que você acha importante de comprar no começo e o que você tem e o que você vai comprando aos poucos. Então. Aqui na verdade nós temos aqui uma câmera, eu tenho a D7100 e uma lente 35mm, a gente tem a D600 com uma 50mm. Mas não importa muito a questão. Claro que se você tiver uma lente com abertura grande, uma 1.2 maravilhosa, vai ficar sensacional, né? Mas não precisa. Você pode ter aí uma 50mm que perfeito. Eu trabalho com flash. Então é uma coisa de mim, particular. Sim. Eu sempre gostei de luz de flash, então aprendi a trabalhar com flash, eu gosto. Mas para quem está começando, não quer investir nisso, pode trabalhar com luz natural, fica muito bonito, tem muitos trabalhos lindos por aí com luz natural. Só é mais difícil porque você fica dependendo da luz. Pra né? gente que mora aqui em Curitiba é mais difícil. Complicado. Por isso que eu gosto do flash, porque eu gosto de ter o controle da luz. Pode fazer de noite, madrugada, se você quiser. Independente do horário, a minha luz vai ser sempre aquela, né? Eu tenho um Octobox gigantão. Sim, maravilhoso. Porque o Octo, ele é pra difundir essa luz. Porque o que acontece? A gente precisa só de um fiapinho de luz no bebê. Então não precisa, a gente não vai direcionar essa luz pra ele. Vai estourar um flashão na cara dele. Não é isso. Então é só um fiapinho de luz. Então por isso um Octo gigantão. Outra coisa importante é um aquecedor. Aqui no estúdio a gente tem, climatizado, tem ar-condicionado. Né? Mas eu gosto de ter um aquecedor com climatizador, que é aquele que umidifica o ar também pro bebê, né? Porque isso é bem importante pro bebê. Então eu gosto de posicionar o aquecedor mais pertinho do neném, que a gente tem que criar o ambiente que o bebê vai estar na temperatura certa. Às vezes o estúdio inteiro não precisa ter lá 28 graus. Tanto ficar passando calor, né? Mas no bebezinho, então, eu gosto de posicionar esse aquecedor, que é uma coisa bem legal de importante. ter. Então pode comprar, tem vários modelos no mercado. Tem as mantas também que colocam embaixo. A manta é pra... tem. Eu, na verdade, eu não uso, mas tem umas mantinhas térmicas, assim, bem legal. Tem que esquentar o neném. Tem que esquentar. E daí tem que ter cuidado, porque também não pode esquentar muito, porque o neném desidrata. Então, às vezes, o neném tá dormindo e você tá ali achando, nossa, que bom que ele tá dormindo, mas não tá, ele desidratou. Então, mesmo que ele esteja dormindo, você tem que cuidar com o tempo pra ele voltar a mamar, porque só mamando é que vai hidratar novamente. Interessante. Então, tem que cuidar dessa, né, da temperatura é bem importante. E daí tem os suportes, a gente trabalha com puff, tem algumas mantas, tem cestinhos, tem props lindos, roupinhas, a gente fica louca. Fica louca e vai comprando e vai achando as coisas. Mas não precisa, assim, pra quem tá começando... Não precisa de muita coisa. Eu acho assim, monta um kit, assim, roupinhas neutras, assim, sabe? Um kit pra menino e um kit pra menina. E umas coisinhas intermediárias. Sabe? Uma touquinha que combine com a mesma mantinha. Então, assim, não fica investindo muito, porque no começo a gente erra. Sim. Eu fazia coisas coloridas, eu colocava vermelho, e assim, eu achava maravilhoso. Lindo. E não é maravilhoso. Quanto então, mais neutro, volta naquele negócio da roupa, né? Quanto mais neutro, mais suave, mais... Tipo assim, o que tem que aparecer é o bebê, é o sentimento, é o que tá acontecendo ali, não é? Tipo,
fundo vermelho, né? Não, tem que ter esse cuidado. Então, pra quem tá começando, não vai errar se pegar um neutro. Aí são os props, na internet tem uma infinidade de loja, só procure comprar material específico para bebê recém-nascido, porque não pode dar alergia, né? Tem que ter uma lã específica. Então tem um monte de gente legal que vende. Hoje em dia tá bem mais comum, né? Essas lojas especializadas de newborn. Então é isso, tem que cuidar com a segurança, não pode dar alergia no bebê. Gente, então essas foram as dicas que a Jo trouxe. Claro que tem muito mais coisas e a gente aconselha muito vocês irem fazer workshop, congressos, estudar muito. E fiquem ligados que logo vai ter um vídeo na prática, fazendo ensaios de babies lindos e maravilhosos. E agora eu quero que você finalize e passe alguma mensagem pro pessoal que quer seguir essa carreira, o que você acha de tudo isso. Então assim, gente, quando a gente fotografa o bebê aqui no estúdio, a gente faz como se fosse meu, né? Eu até peço pra mãe e pro pai pra eles me darem aquele bebê, mas eles nunca aceitam, sabe? Entendi. Então, a gente fotografa como se fosse nosso. Tem que ter muito amor, gente, muita responsabilidade, paciência, né? Vamos trabalhar com o bebê recém-nascido, mas trabalhe com segurança, respeitando o bebezinho. Você não pode fazer o que ele não permite, então tenha muito amor, tenha muita paciência. Respeite o bebê e tenha, assim, muito amor, né? Porque eu tenho certeza que se essa é a tua escolha, você vai longe. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com a Jo, que tenha agregado a vocês. Foi um workshop de graça aqui, porque, gente, ela foi do começo ao fim do ensaio newborn, com todas as informações que você precisa para começar. Espero que ela tenha tirado as dúvidas de vocês. E acompanhe o trabalho dela também aqui, eu vou deixar aqui o trabalho dela. É muito lindo o trabalho dela e assim vocês conseguem entender um pouquinho mais de como funciona. Logo vai ter um ensaio na prática dela fotografando um baby, então fiquem ligados aqui no canal que logo vai ter. Você quer falar mais alguma coisa? Então agora a gente vai. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso. É isso. Beijo. Tchau.